Graça e paz a todos. Hoje nós vamos para nosso 7º dia do devocional sobre vida cristã. O texto que eu escolhi para a nossa reflexão se encontra em Lucas, capítulo 6, o versículo 46, 47 e também o versículo 48. O texto diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Aqui o Senhor Jesus ele está falando uma verdade espiritual, mas utilizando de algo prático, algo que era comum para as pessoas que estavam ali ouvindo o seu ensinamento. Jesus compara a vida espiritual de uma pessoa com a construção de uma casa. Era fácil que as pessoas que estivessem ali ouvindo entendessem que uma casa bem construída, uma casa que fosse levantada com as paredes e toda a estrutura, ela necessitaria claramente de uma boa fundamentação, que uma boa fundamentação era essencial para que aquela casa pudesse estar de pé. Nesse caso, essa casa, com bom alicerce, com bom fundamento, ela poderia sofrer um dano da natureza. Poderia ali, ele fala sobre o rio, uma quantidade de água verse sobre aquela casa, mas não abalaria aquela casa, porque a estrutura seria forte, que seria o fundamento. Bom, ele está falando sobre isso, não porque ele queria dar uma aula, uma instrução sobre engenharia civil. Não. Jesus estava ali, na realidade, falando sobre a vida espiritual. Ele estava dizendo que a vida espiritual é uma construção, é uma casa. E essa casa, como toda casa, ela precisa ter um bom fundamento, um sólido fundamento. Porque se a casa não tiver um sólido fundamento, os intempéries da vida, os problemas, as adversidades que vão vir, vai derrubar essa casa. A concepção que Jesus faz sobre a vida espiritual, ela se fundamenta numa vida de obediência. Ele faz aqui no início uma comparação com aquela pessoa que diz Senhor, Senhor, mas não obedece, não segue o que Jesus, não ouve aquilo que Jesus está mandando fazer. Então, quando nós reverenciamos a Jesus como Senhor, nós devemos reverenciar Jesus não com os lábios, mas sim com o nosso coração. Que as nossas atitudes, que as nossas ações provem claramente que Jesus, ele é o nosso Senhor. Então, uma vida de obediência, uma vida de dedicação, uma vida de observância, não somente teórica, mas prática das palavras do Mestre, é essencial para uma vida cristã. A vida cristã ela se fundamenta no alicerce da palavra de Deus. Quando nós não somente somos conhecedores da palavra, não somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes da palavra. E é interessante que quando nós estudamos, quando nós ouvimos a palavra, nós temos ali na nossa mente várias informações, temos ali uma formação de um conhecimento. Mas esse conhecimento ele só vai realmente criar raiz na nossa vida quando nós colocamos em prática. Posso aqui claramente dar o exemplo de quem aprende a andar de bicicleta. Quem aprende a andar de bicicleta, ele vai aprender no desenvolvimento do equilíbrio da bicicleta. Não adianta você pegar uma pessoa e falar assim, olha, aqui é o seguinte,
aqui é o pedal, tá? Então você impulsiona, você senta aqui no cilim, certo? Procura ficar com os braços firmes, segurando o guidão, para que ele, né, não vire nem para um lado nem para o outro, equilibra o seu corpo, e aí você começa a pedalar, né? Então isso é um ensinamento, um conhecimento teórico que a gente tem. Mas a pessoa, né, ela só vai realmente colocar isso no coração quando ela subir, né, em cima de uma bicicleta e começar a dar as primeiras pedaladas. Ao começar com a prática do andar de bicicleta, a pessoa vai realmente vivenciar aquilo, aquilo vai se tornar algo natural. E da mesma forma é as verdades de Deus. Nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes da palavra. Nós precisamos experimentar a palavra de Deus em nossas vidas. Quando nós falamos Senhor, Ele é Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas, nós vamos só entender isso quando realmente nós estivermos em situação que nós vamos entender que a vontade de Deus prevaleceu, por mais que a gente não tenha gostado do que aconteceu, que aquilo não foi bom para nós, mas nós vamos entender que Ele é soberano. Nós só vamos entender a provisão de Deus quando houver escassez nas nossas vidas, e aí a gente vai realmente depositar o nosso coração em Deus e não se abalar pelo momento de escassez, e vamos experimentar o cuidado de Deus. Nós só vamos experimentar realmente a verdade da palavra de Deus no cotidiano, no dia a dia. Então, ao observar as escrituras sagradas, ao praticar essa palavra, ao trazer a Bíblia como um estilo de vida, os ensinamentos de Jesus têm que ser um estilo de vida, ela tem que mudar a nossa rotina, tem que mudar as nossas ações, os nossos pensamentos. Quando isso começar a fazer parte, nós vamos sermos praticantes da palavra de Deus, seremos verdadeiramente casas estruturadas sobre a rocha. Então, uma vida cristã é uma vida de obediência, uma obediência indiferente do que for acontecer, indiferente das consequências. Se vamos nos sair bem ou vamos nos sair mal, o importante é nós obedecermos ao Senhor e experimentarmos o seu senhorio sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe, espero que esse devocional possa ter enchido o teu coração de fé e de amor pelo Senhor e a sua palavra.